Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou dar início a um novo formato de vídeo, tá? Serão vídeos curtos, né? Ou pelo menos eu pretendo que sejam curtos, mas vídeos de apresentação, seja de um livro ilustrado, de uma HQ, tá? Eu não vou fazer uma resenha psicológica. No caso deste aqui, eu peguei um tema e vou dar alguns pontos que me chamaram a atenção para a reflexão, tá? Mas terão vídeos também, porque são lindos, né? Eu já disse para vocês que o meu fascínio é pelo visual. Então eu tenho alguns quadrinhos que a história não é relevante. O relevante é a imagem. Terão quadrinhos que é puro entretenimento. Sabe aquele quadrinho assim que você quer dar mais parecida, como você ouve uma música, como você assiste um filme que não tem que ficar pensando muito, você só quer entreter. Então tenho quadrinhos assim também. Então esse formato de vídeo que eu chamo de breve olhar, eles terão isso. Às vezes, que nem hoje, é um tema, às vezes é só imagem e às vezes é puro entretenimento. Eu vou dar início. Esse é um quadrinho, tá? Ele chama Moths, Mariposa, 6 meses para viver. Eu vou dar uma contextualizada nele para vocês saberem o que é o quadrinho afinal, né? Ele faz parte de uma saga chamada Resistência, tá? São 2 volumes. É um quadrinho de mundo apocalíptico, tá? O que é essa resistência a qual esse aqui está inserido? São 3 livros, tem a Resistência volume 1 e 2 e o Moths, tá? Que ela faz parte desse universo. Eles pegaram uma personagem e fizeram uma história. Mas o que é para quem quiser? Eu não li, tá? E eu não sei se é bom. Mas a sinopse diz assim: essa história faz parte de uma história maior chamada de Resistência. Um desastre global deixa um saldo de milhões de mortos. Pouco tempo depois, alguns poucos milhares de pessoas subitamente manifestam poderes super-humanos. Nascidos em uma época de provação, seriam eles os precursores de novas desgraças ou a última esperança da Terra? Volume 1 e 2. Então fica para quem quiser saber. Eu não sei se são bons. Esse aqui eu gostei bastante, tá? Mas o que é especificamente essa história? É a história de Emily Kay, uma mariposa. E eu já vou explicar para vocês o que é mariposa, ok? Mas a sinopse, já que eu vou só fazer uma apresentação de um tema específico, não vou passar o quadrinho como um todo, tá? Houve uma pandemia, né? O desastre global é um vírus, tá, pessoal? Onde muitas pessoas morreram, mas algumas que adquiriram, como ela adquiriu o vírus, ela sobreviveu, mas ficou dentro dela incubado esse vírus. Ele pode ficar ali por tempo indeterminado, tá? Quando a pessoa resolve despertá-lo, está sempre atrás de algo que possa ser ou velocidade, pode ser fogo, pode ser poder sobre as águas. Nunca se sabe qual que é o dom que vai despertar, porque ele é diferente em cada um. Ele é sempre uma surpresa, tá? O detalhe é que a partir do momento em que o vírus é despertado, a pessoa tem apenas 6 meses de vida. Por isso, né, Moths, mariposas, 6 meses para viver, tá? No contexto geral do quadrinho, tá, a pessoa pode despertar em qualquer momento da vida. No caso dela, ela é super jovem, deve estar na faixa dos 20. Mas se você quiser despertar nos 40, nos 50, nos 60, é uma escolha. O vírus não tem, entre aspas,
identidade para querer. A pessoa é que tem que querer despertá-lo. Só que, independente da idade, ela tem apenas 6 meses de vida a partir do momento que despertou. Emily quer despertar, tá? A protagonista, Emily, é uma jovem na faixa aí dos 20 anos. E eu vou mostrar para vocês o despertar dela. Algumas imagens também para vocês verem, né? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui é o momento. Ela tá com uma amiga, tá? Aqui elas estão conversando, aqui ó, nessa página. Mas aqui ela começa o despertar dela. Olha como que é, para vocês terem uma noção, né, do quadrinho. Aí é o momento em que ela desperta o dom que ela tem dentro dela. Olha. Vendo? E que dom é esse? A empatia. Eu achei que é um tema interessante e como que vai se desenvolver esse tema aqui, tá? Bom, ela despertou e ela vai para uma entrevista numa TV. E assim, muitos já despertaram. Como eu já falei, outros têm poder de fogo, outros têm o poder da magia. E nessa reportagem elas estão falando que a empatia é algo muito interior, né, que as pessoas não visualizam e que ela não vai ter muita popularidade. Mas aí a entrevistadora fala assim: com empatia temos civilização, sem ela voltamos à barbárie. E aí eu vou fazer uma breve pontuamento sobre empatia. Existem muitos conceitos, muitas formas de você entender a empatia. E eu fui procurar, e neste livro aqui, eu acho que eu já até apresentei ele em algum momento, é Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Ele é um psicólogo que sobreviveu ao Holocausto, né? Ele foi para um campo de concentração. E na observação dele do tempo que ele passou lá, ele viu o comportamento humano como diferenciava. E ele foi fazendo as suas maquinações, ele sobreviveu. Quando ele saiu, ele montou uma prática psicoterápica chamada logoterapia. Tá? Nessa prática, ele cunhou alguns conceitos. E um dos conceitos, né, dessa prática da logoterapia é o sentido do amor. Eu peguei só um trechinho, tá? Porque eu vou ler o que ele fala e depois eu vou colocar a empatia nessa fala, que, para o meu entendimento, ela encaixa certinho no que eu entendo o que é empatia, ok? Então, né, é a experiência dele no campo de concentração e depois no finalzinho do livro é sobre a prática psicoterapêutica dele, tá? Depois, quem quiser, eu vou deixar depois certinho o nome com o editor e tudo mais. Ele coloca assim, é só um trechinho, tá? Ele coloca muito mais coisas. Amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo da sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última de outro ser humano sem amá-lo. Por seu amor, a pessoa se torna capaz de ver os traços característicos e as feições essenciais do seu amado. Ela consegue se colocar, ela não julga, ela não qualifica, ela aceita, ela entende a pessoa amada. Mas ainda ela vê o que está potencialmente contido nele, aquilo que ainda não está, mas deve ser realizado. Ela é um apoio genuíno de transformação, ou para a transformação. E aí eu coloquei a empatia. E olha como ficou. Empatia é a única maneira de captar, aqui a única, mas é uma das, né? De captar outro ser humano no íntimo da sua personalidade.
Ninguém consegue ter consciência plena da essência última de outro ser humano sem ter empatia. Pela empatia, a pessoa se torna capaz de ver os traços característicos e as feições essenciais do ser humano. Mas ainda, ela vê o que está potencialmente contido nele, aquilo que ainda não está, mas deveria ser realizado. O dom da Emily ela consegue ter empatia para com as pessoas e as pessoas conseguem sentir essa empatia. É uma aceitação, é uma conexão entre ela e as pessoas. Esse é o dom dela. Ok? Bom, vamos lá. No meu entender, tá? O dom despertado, ele pode estar relacionado com o potencial de maior expressão na pessoa, pois cada um recebe um dom diferente. No caso de Emily, a hipótese é que naturalmente já existia expresso em si uma tendência maior a comportamentos que beiravam a empatia, como grande simpatia, respeito, condição, e são os precursores da empatia. Empatia é misericórdia, é compaixão, né? Principalmente misericórdia, compaixão. Portanto, o seu despertar se relacionou com um potencial em maior ascensão, com maior expressividade que ela tinha dentro dela. Pelo menos a hipótese que eu entendi para ter sido despertado esse dom, tá? No decorrer do quadrinho, pessoal, e aí é tudo, né, o miolo do quadrinho, ela vai se colocar em diversas situações, usando a empatia. Ela vai evitar grandes brigas, grandes desentendimentos, pessoas em depressão, grandes tragédias. Então, assim, aqui vai aparecer vários momentos onde a empatia dela realmente faz a diferença. Só que daí eu vou deixar para vocês, porque lembre-se, é apenas uma apresentação. Aí quem tiver interesse, compra e lê, tá? Bom, mas a primeira apresentação da Emily em público, né? Ela vai para um teatro enorme, milhares em um dia, mas centenas de pessoas estão ali para entrar em contato com o dom dela, tá? E eu vou mostrar para vocês esse primeiro, deixa eu ver aqui, esse primeiro contato que ela faz, tá? Em público, ok? Vamos lá, deixa eu achar aqui. Ó, aqui nessa página, né, nessa aqui são as primeiras cenas. Ela já tá no teatro, tá? Lotado de gente, e ela começa a expressar a empatia. Então tem ela e o rosto de algumas pessoas que estão sentindo, que estão se beneficiando com o dom da empatia, ok? E aqui, ó, nessa aqui é o auge dela. Bom, é claro que muitas pessoas se beneficiaram, e ao longo do quadrinho aparece algumas pessoas depondo o que é que aconteceram com elas naquele momento. Eu acho assim bem interessante, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, que é apenas alguns, tá? Ó, aqui, ó, aqui, essas pessoas estavam lá no teatro aquele dia e elas estão fazendo um depoimento para Emily do que aconteceu com elas naquele momento. E elas colocam assim: Emily, você não me conhece, mas compartilhar o momento de uma das suas apresentações me fez sentir vivo. Muito vivo pela primeira vez em anos. Volta e meia a gente esquece as coisas importantes. Amor, gentileza, alegria. Mas você me ajudou a lembrar
todas elas. A outra, um rapaz agora, ele fala assim: então, tipo assim, eu não sabia nada sobre você. Não leva a mal, mas foi minha namorada que me arrastou pro teu show. E você deu um nó na minha cabeça. Eu não enxergo mais o mundo da mesma forma. Tem tanta beleza por aí e eu não enxergava antes. Antes de você, agora eu sou um cara mais legal. A última, tá? E desde o acidente, meu filho vivia enfurecido. Ele não consegue se conter porque o problema é neurológico. Mas, quando te assistiu, ele se acalmou pela primeira vez. Agora, existem momentos em que consigo abraçar o garoto. E ele volta a ser o meu filho de novo. Então, esses são alguns dos depoimentos das pessoas que tiveram aquela conexão de empatia com ela. Ok? Vamos seguindo. Vamos lá. Tem uma repórter aqui que vive pegando no pé da Emily, né, questionando esse poder dela. Eu vou pular para o final já do quadrinho, ok? Bom, é o seguinte, ela tem 6 meses de vida. Quanto mais o tempo vai passando, maior vai aumentando a qualidade do potencial da empatia. Ela vai ficando com a habilidade de abranger um contexto muito maior dessa empatia. E como ela já está nos dias recorrentes, é o momento de maior potencialidade do poder dela de empatia. Então ela vai fazer uma última apresentação a nível global. Ok? Deixa eu mostrar para vocês essa apresentação dela no nível global. É quando ela... Deixa eu achar aqui. Ó, aparece o globo, né? Ela tá... Ó, aqui ela tá no processo de empatia em termos globais. É onde o poder dela tem maior expressividade. Olha. Aqui, ó, ela tá num estádio. Essa aqui é uma última apresentação dela. Tá? Ela já está nos dias finais aí dos 6 meses derradeiros. E depois de tudo isso, a repórter vai estar a nível televisivo, tá? Ela vai estar perguntando para Emily. Ela vai fazer algumas indagações para Emily. Deixa eu achar aqui. Sobre essa apresentação dela, tá? E a repórter vai colocar o seguinte: mas até onde se pode determinar, depois que Emily Kay projetou seus sentimentos de amor e compaixão em todo o globo, ninguém matou ninguém. Aonde quer que seja, durante 6 horas consecutivas não houve qualquer tipo de briga no planeta. Acredito que a intenção de Emily Kay fosse nos mostrar que o amor é possível. A paz é possível. E acho que é verdade, desde que haja alguém disposto a fazer isso acontecer. Eliminando o amor, o que somos? Ela continua. Então, sim, o amor é real. Mas é possível argumentar que é muita crueldade mostrar às pessoas o que poderia acontecer, mas nunca vai acontecer. Nós enxergamos através das grades de uma jaula que aquela noite ninguém sabia que existia. Amar e perder é melhor que nunca ter amado? Não sei. Alguém sabe? Só contextualizando essa fala da repórter. O poder da Emily nesse dia durou 6 horas, que é o tempo maior do poder que ficou nas pessoas. Só que depois esse poder ele se esvai e as pessoas ficam como elas são.
Então a repórter está perguntando: vale a pena as pessoas terem sentido, terem aquele gostinho do amor, da paz, da misericórdia, da compaixão e depois perderem? O que vocês prefeririam? Nunca ter passado por essa experiência? Ou passar por ela e depois ficar com esse mas e agora? Mas existe uma contextualização nessa fala da repórter, porque lembram que eu disse, que eu falei para vocês do depoimento das pessoas, da primeira apresentação dela? Só que as pessoas não voltaram exatamente como elas eram. A partir do momento em que elas tiveram essa conexão com o amor, com a compaixão, com a paz, quando o poder da Emily se foi, elas se perceberam pessoas diferentes. Então, esse poder de empatia, essa conexão com a Emily, ela não zera nas pessoas quando acaba o poder dela. De alguma forma, isso toca as pessoas. Isso balança as pessoas refletem, as pessoas reorganizam suas vidas. Vale a pena ou não, então? Né? Bom, a Emily tem um drama familiar aqui. A Emily foi quem trouxe o vírus para dentro da casa dela. Ela ficou doente, mas ela se recuperou. Mas o pai morreu. E a mãe não perdoa a Emily. Fala uns absurdos para ela e abandona ela e vai embora. Depois que a Emily desperta e passa por todo esse caminho, esses 6 meses, a mãe retorna. Depois dessa última apresentação dela, que já nos dias derradeiros da morte dela, a mãe retorna. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da mãe. A mãe, ela estava num estádio, né? Aí quando termina a apresentação, a mãe aparece, né? E aí uma conversa entre elas. A mãe fala assim: eu estava triste, sofrendo, em luto e não sabia o que dizia. Agora é a Emily. Embora eu quisesse muito ouvir essas palavras, embora precisasse delas, gostaria de saber: você falaria tudo isso se eu não tivesse me tornado o que sou? Se o mundo não soubesse quem sou, você ainda me procuraria? Se preocuparia em tentar achar? A mãe: eu descontei em quem estava mais perto, principalmente em você. Agora é a Emily. Mesmo agora, tudo gira em torno de você, como você se sentia. Agora você se sente culpada. Agora quer ser perdoada. E agora vem só o pensamento da Emily. Ela não fala isso para a mãe, tá? Mas, por mais que eu queira te perdoar, não consigo. Não só pelo dia em que a senhora foi embora, mas por todos os que vieram até a noite em que desabrochei, pelos meses em que você me ignorou. Se tivesse falado eu te amo nesse caminho, eu te perdoaria. Mas não posso. Não tenho como te perdoar. Agora e nem nunca. Ela continua pensando: só que você não precisa saber disso. Aí ela fala para a mãe: tudo bem, mãe. Acabou. Eu te perdoo. E quero que você fique com um lembrete meu. E aí ela dá o diário dela para a mãe. E aí eu fiquei pensando, né? A Emily está num momento de maior empatia possível. E ela não consegue perdoar a mãe. Será que é porque
com tanta conexão que ela tem com o interior da outra pessoa, ela possa perceber que a mãe realmente não a perdoou? É uma possibilidade. Mas a empatia é o dom da misericórdia, da compaixão. O que eu entendo é que a Emily, ela consegue essa empatia com as pessoas fora do contexto dela, fora das experiências dela. Mas esta experiência que ela teve com a mãe, essa marca que ficou nela, essa mágoa que ficou nela, isso ela não conseguiu ultrapassar. Isso a empatia não deu conta. Porque é muito difícil, né? É claro que é mais fácil a gente lidar com o outro do que com a gente mesmo. É fácil a gente, entre aspas, desculpar e perdoar o outro do que com as próprias pessoas que fazem parte da nossa vida, principalmente os familiares. É uma expressão humana bem crua, vamos dizer assim. E aí eu faço alguma contextualização em relação a isso. O ser humano é um ser em evolução quanto à expansão da sua consciência de humanidade, convertendo em empatia. Emily ganhou esse poder de empatia, ela não conquistou. Ou seja, ela não teve essa trajetória de experienciar para agregar, para expandir a consciência. Ele meio que veio pronto. Talvez por isso ela não consiga ser empática com a pessoa. Por isso, talvez que ela consiga ser empática com as pessoas que não fazem parte da sua história, das suas mágoas, dos seus rancores. Mas a mãe faz parte disso. No meu entendimento, nada que o homem ganhe, fantasia ou se iluda que ganhou é verdadeiro, é real. Emily portou um poder ao qual ela não tinha condições verdadeiras de usufruir em toda a sua magnitude. Ela conseguiu usufruir, ela conseguiu ajudar muitas pessoas no globo. Mas ela não conseguiu perdoar a mãe. O que conquistamos principalmente em relação a habilidades humanas, e a empatia é uma das mais difíceis da gente desenvolver, quando a gente consegue, ela nos pertence. Quando a gente consegue ter uma habilidade humana, quando a gente consegue despertar para uma habilidade humana, ela nos pertence. Mesmo assim, se não praticado, ela vai embora, ela morre, ela esvanece. Uma vez entendido uma faceta nossa, nós temos que vivenciá-las sempre conosco e com as pessoas, pois somos seres em constante movimento, tanto para o bem como para o mal. E ambas as forças não dormem. Elas estão sempre acordadas. Por isso que quando a gente consegue um pouquinho dessa habilidade humana, a gente tem que praticá-la todos os dias. Porque se a gente não praticar, aquilo que veio de trás, a nossa parte instintiva, a nossa parte reativa, o nosso rancor, a nossa raiva, ela abafa. Ela não mata, mas ela deixa incubado. Entende? Isso é ser humano. Não somos mágicos, somos construtores. E estamos que estar sempre revendo as nossas construções. Caso contrário, elas desabam e vão ao chão. Bom, no finalzinho eu vou mostrar as últimas
imagens da Emily. Aí é quando ela realmente, aqui ó, ela vai se transformar num ponto de luz, tá? Ela já tá, entre aspas, né? Entre aspas não, ela morre literalmente. E aí nesse momento ela faz uma conexão, a última conexão dela com tudo que ela passou, que ela vivenciou, com todas as pessoas que ela teve contato. E é o momento derradeiro dela. Permanecendo num ponto de luz para as pessoas que tiveram contato com ela. No final, ela compartilha com a humanidade todas as emoções pela qual ela vivenciou, podendo representar a centelha de luz que existe em todos nós. Afinal, somos todos mortais, independentemente de termos mais ou menos consciência. No final da nossa existência, deixar algo de luz, de benéfico ao ser humano, é sempre uma escolha consciente. Nada de magia, nada de sobrenatural. Ação humana. Somos humanos. Não somos extraterrestres. Ok? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu assim não mostrei o desenvolver dela, né, da questão da empatia, por todo esse movimento que ela acabou beneficiando muitas pessoas em muitos contextos. E aí quem tiver interesse, é uma HQ muito bonita, com pontos de reflexão, e se tiverem interesse vale a pena. Nos vemos num breve olhar pessoal, por favor. Eu tô vendo assim algumas visualizações, mas pouca inscrição. Então assim, quem gosta do canal, quem gosta do formato, das coisas que eu apresento, que eu falo, por favor, se inscrevam. Ajuda muito a expandir o canal, a manter ele. É importante. E eu agradeço. E nos vemos no próximo olhar.